Aleluia. Meus queridos irmãos, empreste um pouco a sua atenção, por gentileza, nesses próximos minutos, que nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Desde já eu gostaria também de elogiar essa linda camiseta. Ficou muito bonita. Ficou mais bonito ainda porque eu já ganhei a minha, irmãos. Deus é fiel demais. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite temos algum contato, ou tivemos, ou vamos ter, com o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é um dos livros que concorre ao posto de mais popular da Bíblia Sagrada. Então, o livro dos Salmos é da nossa ambiência. Todos nós que estamos aqui nesta noite já tivemos algum contato com este livro, seja de forma direta ou indireta. É certo que você deve que já andou pelas ruas de Águas Claras do Distrito Federal e encontrou alguma menção dos Salmos em algum muro estampado por aí, ou quem sabe até mesmo colocado em um carro, ou até mesmo você deve que já viu algum verso estampado em uma fachada de uma casa. Quando ainda criança, eu imaginava que o livro dos Salmos era o livro mais importante da Bíblia, devido às formas que a evangelização se desenvolvia. Lembro-me que era comum nas escolas entregar um Novo Testamento de capa azul, e nesse Novo Testamento era inserido o livro dos Salmos e o livro de Provérbios. Eu cresci vendo todas estas menções, esta propagação do livro dos Salmos, e imaginava que este livro era o mais importante da Bíblia devido à sua forma de divulgação. Crescendo e estudando um pouco da Bíblia, eu percebo que o livro de Salmos, ele é amplamente divulgado não só pela sua importância, mas porque todas as vezes que nós olhamos o livro dos Salmos, nós encontramos nele identificação. Calvino, ao comentar os Salmos, vai dizer que aqui Deus faz uma anatomia da alma humana, expressando todos os nossos sentimentos no livro dos Salmos. John Piper, ao comentar o livro dos Salmos, vai dizer que nos Salmos não é só Deus que fala, mas ele também abre espaço para o homem falar. Então é lógico você ler os Salmos aqui expressos ao longo desses 150 cânticos e encontrar aqui conforto nos teus sentimentos, encontrar aqui as tuas emoções sendo representadas. Quem nunca esteve apavorado, um dia tomado pelo medo, leu o Salmo 91 dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem nunca um dia, olhando para as incertezas do futuro, olhando para as suas companhias e se sentindo sozinho, leu o Salmo 23 e encontrou conforto dizendo que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem nunca folheou as páginas do livro dos Salmos e viu aqui a depressão indo embora, a ansiedade indo embora, o medo batendo poeira e partindo. Quem nunca leu o livro dos Salmos e encontrou conforto no meio dos sentimentos da alma humana? E isso não é diferente no Salmo de número 145. Porque neste salmo aqui, quando nós o lemos, percebemos que Davi está diante dele de forma estarrecida. Porque aqui, quando ele está cantando e adorando ao Senhor, ele está manifestando a majestade de Deus. Se você ler este salmo, você vai ficar encantado a forma como Davi vai exaltar o Todo-Poderoso. E diante deste lindo cântico, eu gostaria de abordar aqui nesta noite com os senhores e as senhoras 3 motivos porque devemos estar mais perto de Deus. Quantos motivos? Ô irmão, desse jeito aí não é nenhum. Me ajuda aí, por favor. Quantos motivos? 3 motivos que o Salmo de número 145 nos emprega para nos aproximarmos mais de Deus. Com toda certeza poderíamos passar aqui os 40 dias desta campanha meditando em cada verso aqui e encontraríamos diversos outros motivos para estarmos mais perto de Deus. Mas eu gostaria de sintetizar, resumir e abordar apenas 3.
O primeiro é que Davi vai deixar muito claro aqui que ele é grande. Então, o convite de Deus nessa noite para nós nos aproximarmos dele é porque ele é grande. Você pode me ajudar a pregar? Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus é grande. Diga com força: Deus é grande. Ele está nos convidando a estar perto dele porque ele é grande. E se fôssemos aqui tentar mensurar a grandeza de Deus, nossa compreensão humana é muito limitada, mas para tentarmos mensurar um pouco a grandeza dele, vamos olhar para o universo. Olhando para o universo, a gente vê o tanto que Deus é grande, e isso é o próprio Isaías que vai fazer esta comparação. Quando você olha para o universo, você vai ver que tem muitas partes ainda que não foram observadas, mas dentro do universo, o que já foi observado, o que já foi calculado, o que já foi visto, é que de uma dimensão do universo à outra ponta do universo, ele tem 93 bilhões de anos-luz. O que isso quer dizer? Que se alguém conseguisse viajar na velocidade da luz, 300 mil metros por segundo, demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade do universo até a outra extremidade. Mas Isaías vai dizer que ele é tão grande, mas tão grande, que ele mede o universo a palmos da sua mão. O nosso Deus é grande. Se nós olharmos para a terra e vermos as águas que ocupam o globo terrestre, até hoje o homem, com toda a sua ciência e tecnologia, só conseguiu observar 20% das águas da terra. Mas Isaías, ao olhar para isso, vai dizer que todas as águas do planeta Terra cabem na concha de suas mãos. Ele é tão grande que o Oceano Atlântico está nas mãos dele. Ele é tão grande que o Oceano Pacífico está nas mãos dele. Ele é tão grande que o Índico está nas mãos dele. Ele é tão grande que o rio Amazonas está na mão dele. Ele é tão grande que todas as águas da terra cabem na concha de suas mãos. O nosso Deus é grande. Ele é tão grande que, ao se tratar sobre as estrelas, estudos mostram que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Mas todas as estrelas do universo Ele conhece e as chama pelo nome. Por quê? Porque Ele é grande. Ele é tão grande que antes que houvesse dia, Ele já era, e não há ninguém que possa fazer escapar de suas mãos, porque Ele é grande, tremendo, poderoso. Ele é Jeová. Diferente dos outros deuses, que têm olhos mas não veem, que tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não se mexem, se preciso for irem de um lugar a outro, precisam ser locomovidos. Mas o nosso Deus está assentado sobre o globo da terra, onde os céus se descortinam diante dos seus pés, e todos os habitantes da terra são como gafanhotos diante dele. Por quê? Porque Ele é grande. Quem pode adorar ao Deus desta igreja que é grande? Quem pode render glória ao Deus desta igreja que é grande? Então, diante dos teus problemas, independente do tamanho que eles têm, apresente o teu Deus, porque eu tenho certeza que maior que qualquer problema é Jeová. Não, vou repetir para você da glória: maior do que qualquer problema é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é Jeová. Logo, eu lembro da vez que os discípulos estavam dentro do barco, remaram a noite toda, logo depois de um dia em que eles entregaram pão e peixe para toda a multidão. A Bíblia diz que eles já estavam na última vigília da noite, remavam tudo ali, diante de uma grande tempestade, tentando atravessar o lago de Genezaré. Mas a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, eles olham para a madrugada, para o mar, para a escuridão, e vem alguém andando. Isso mexe comigo, porque eles estão a noite toda sendo afrontados por causa dessa tempestade. Tempestade essa que faz com que as ondas do mar cobrem o seu barco.
Tempestade essa que faz com que o mar balance o seu barco, levando eles quase a pique. E Jesus agora vem andando por cima das águas. O que ele está nos mostrando aqui é que o mar que afronta os discípulos, o mar que quase sucumbe à vida dos discípulos, o mar que quase detonou o barco dos discípulos, é o mesmo mar que está debaixo dos pés de Jesus. Por quê? Porque Ele é grande. Eu vou pregar algo aqui ao teu coração: maior que o câncer é Jesus, maior que a depressão é Jesus, maior que a tristeza é Jesus, maior que a ansiedade é Jesus, maior que o desemprego é Jesus, maior que a crise financeira é Jesus, maior que o luto é Jesus. Ele é maior. Ele é tão grande que o salmista aqui vai dizer que o reino dele, verso 13, é eterno. Oh, glória a Deus. Diferente dos reinos dos homens, que a depender de algumas variáveis caem. Logo nós podemos conferir isso ao longo da história. O reino assírio, com toda a sua violência, com toda a sua potência, foi destruído quando a capital de Nínive foi invadida. O reino da Babilônia, depois que Ciro o Grande se levantou cumprindo a promessa de Isaías, derrubou o reino da Babilônia. O reino Medo-Persa, depois que foi tomado por Alexandre o Grande, caiu. O reino de Alexandre o Grande sucumbiu depois da guerra dos Diátocos. O reino de Roma, quando se propagou sobre toda a terra, teve que ser dividido, não conseguindo concentrar o seu poder. Mas sabe o que eu acho interessante? É que pelos séculos dos séculos o reino dele é eterno. O reino dele permanece de pé. O reino dele continua sustentando as nossas vidas. É por isso que nesta noite, com muita ousadia no Espírito, eu declaro a esta igreja que, independente de quem entrar no governo ou sair do governo, independente de quem exercer poder sobre o Brasil ou deixar de exercer, independente de homens, de políticos, o reino de Deus continua de pé, eterno, sustentando a sua vida, a sua casa. Aleluia! O nosso Deus é grande. Esse é o primeiro motivo que Ele está nos convidando para mais perto dEle, porque Ele é grande. E qual é o segundo motivo, Gabriel? É que quando nós olhamos este salmo e tudo que ele fez e tudo que ele faz, se há um sentimento que brota em nosso coração para nos aproximarmos dele, é gratidão. O primeiro é porque ele é grande, o segundo é que diante de tudo isso que ele faz, a gratidão que há em mim faz com que eu queira estar mais perto dele. E a pergunta de Deus nessa noite para alguém aqui é: você é grato? Eu gosto de lembrar do exemplo de Uzias. Uzias, a Bíblia diz que, tornando-se grande, esqueceu de que foi ajudado. Você percebe que não aparece no texto esta resultante enquanto ele precisa de ajuda. Esqueceu de que foi ajudado só aparece quando ele tornou-se grande. Por quê? Porque no dia da escassez, a maioria das pessoas consegue dizer obrigado, Deus te abençoe, estamos juntos, ainda é nós, consegue exercer gratidão. A questão é você continuar sendo grato no dia que você torna-se grande, que aparentemente você não precisa de mais ninguém. Uzias, quando olhou para isso, a Bíblia diz que ele esqueceu de que foi ajudado. E eu gosto de uma frase que diz que a ingratidão é a mãe de todos os males, porque pela ótica da ingratidão você consegue esquecer tudo que um dia fizeram em teu favor. Uzias fica tão ingrato que ele fica soberbo, e soberbo ele esquece de que um dia precisou de ajuda. É perigoso, irmãos, estarmos anestesiados pela ingratidão e não conseguirmos mais reconhecer o que Deus já fez nas nossas vidas.
É perigoso diante de 2024 a gente orar, buscar, clamar e ver que Deus não está respondendo, que Deus não está fazendo de acordo com o que queremos, e vemos que Deus não está agindo da forma como pensamos que era o certo que Ele deveria agir, e estarmos tomados de ingratidão diante disso, e dizer: mas a porta não abriu, não, mas Jesus não curou, mas Ele desceu à sepultura e não foi sarado, mas as coisas não estão acontecendo da forma como eu planejei. Deus está nos convidando a olhar para trás e lembrar de tudo que Ele já fez em nosso favor, de tudo que Ele já nos deu, de tudo que Ele já nos entregou, de tudo que nós já desfrutamos da Sua presença, e adorar a Ele nesta noite simplesmente por gratidão. Ah, mas lá não saiu. Ah, mas eu não fui chamado. Mas eu não passei e estudei. Mas o meu nome estava entre os dos meios lá e não me escolheram. Mas você consegue olhar para trás nessa noite? Você consegue lembrar da pandemia, na época que você estava lá morrendo de ansiedade, preso naquele quarto, e Jesus entrou lá, o céu se abriu, Ele consolou a tua alma? Você consegue se lembrar daquele dia que tudo que você precisava era de uma visita, e alguém bateu na porta, parecendo que tinha sua vida escrita em um script, te abraçou, te consolou? Você consegue lembrar daquele dia que você precisava de cesta básica até para fazer o arroz, e Deus não mandou, não providenciou, e agora que as coisas não estão saindo da forma como você quer, você vai ser tomado por essa ingratidão? Pelo amor de Deus, só os gratos nesta noite, levante a mão, levante a mão. Uma é pouca, levante as duas. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, para mostrar ao inferno que mesmo as coisas não saindo da forma como você quer, você ainda é grato a Deus. Quem tem glória? Quem tem aleluia? Quem tem aleluia? Quem tem glória? Mas Gabriel, nada disso aconteceu comigo. Não tem problema. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo de eu ser grato toda a minha existência. Redaya sébia, goitzibadaya súbia. Meu Jesus, oh glória. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Primeiro, Ele é grande. Segundo, olhando para isso eu fico grato, por isso que eu me aproximo dEle. E o terceiro motivo para estarmos mais perto dEle é porque Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Verso 18. Olhe para cá, vou repetir. Primeiro, porque Ele é grande. Segundo, por gratidão. E terceiro, porque Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Aleluia. Irmãos, eu acho isso tão poderoso, porque está mostrando vários atributos aqui de Deus no verso 18, mas tem um que eu me contento. Qual? Onipresença. Ele não diz aqui que Deus está perto daquele que o invoca. Ele diz que Deus está perto de todos o que o invocam. A título de comparação, se alguém agora estiver invocando alguma entidade, o diabo, sei lá onde, batendo tambor lá no Amazonas para receber algum guia, chamando o diabo, e se alguém estiver lá em São Paulo e também chama ele não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele tem que sair do Amazonas e ir para São Paulo, ou ele manda um secretário. Mas o nosso Deus não. Se tiver alguém na China invocando Deus, Ele está lá. Se tiver alguém em Águas Claras invocando Deus, Ele está aqui. Em todas as assembleias de Deus do Brasil, onde houver alguém invocando Ele, Ele ali está. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Se tem alguém que está neste santuário, é Jesus. Ele está com todos aqueles que o invocam. Então não reclame, olhe para mim, não reclame
Se algumas áreas da sua vida você olha uma ausência de Deus, o responsável por isso não é Deus. O responsável por isso é você, que deveria ter invocado Ele e não ter perdido tempo com outras coisas. Porque algumas áreas da nossa vida a gente olha para aquilo e acha que podemos resolver, e a gente gasta tanta lábia, a gente gasta tanta inteligência, a gente gasta tanto conselho, a gente gasta tanta astúcia, enquanto Deus nos trouxe aqui dizendo: é só invocar meu nome que eu tomo aquele lugar por você, é só invocar meu nome que eu vou onde você não vai, é só invocar minha presença que eu toco onde você não toca, é só invocar meu nome que eu curo que a medicina não cura, é só invocar meu nome que eu faço o que ninguém pode fazer por você. Então olha para mim, está na hora de você dar uma de doido, meu Jesus. Está na hora de você dar uma de maluco, está na hora de você chegar naquela casa, ainda hoje, colocar um louvor naquela TV, bater o pé naquela sala e clamar o sangue de Jesus naquele lar. Está na hora de você chegar amanhã naquele serviço, olhar naquela repartição e invocar o nome do Senhor e dizer que não aceita mais brincadeira com a sua cara. Está na hora de, antes de você estudar, você olhar para os livros, olhar para o computador e invocar o nome do Senhor, porque Deus está nos garantindo: clama a mim, responder-te-ei, bate na porta e ela se abrirá, aquele que me invoca me encontrará. Invoca Ele, chama Ele. Aqueles que o invocam, Ele está perto. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Eu estou sentindo Ele pertinho aqui hoje. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. É a gente que complica, é a gente que dificulta, é a gente que cria outros métodos. Deus está nos mostrando que o segredo é só invocar Ele, que o segredo é só chamar Ele, que o segredo é só conclamar por Ele. Isso é tão poderoso, porque a Bíblia vai dizer que o reino do sul foi invadido. Senaqueribe tomou toda Judá, e eles estão cercados com o rei Ezequias dentro de um muro e ouvindo as chacotas de Senaqueribe do lado de fora pelo seu mensageiro, dizendo: desiste, entrega, se rende, cede, porque nós vamos entrar aí, vamos tomar tudo. É melhor logo vocês cederem, porque vocês estão cercados. Ezequias olha para isso e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou invocar o nome do Senhor. Ele chama Isaías, os dois vão para o altar orar. Aleluia. Aleluia, olha para cá. Os dois vão para o altar orar. E no altar os dois orando, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ezequias e de Isaías. E naquela mesma noite, olha para mim, naquela mesma noite, Deus enviou um anjo que foi capaz de resolver o problema, matando mais de 180 mil assírios. Porque Deus está perto daqueles que o invocam. Eu vim com muita ousadia profetizar para o coração de alguém: enquanto você invoca o Senhor, Deus se aproxima, não só para te consolar, mas para resolver os teus problemas. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu quero mexer com a sua fé nesta noite. Eu quero te provocar a ser um pouco mais ousado neste lugar. Eu quero te provocar a romper com a timidez e invocar o nome do Senhor de forma poderosa, porque assim como aconteceu com Ezequias, naquela mesma noite, e enquanto eu meditava sobre o que eu iria pregar aqui nesta noite, Deus falava comigo: Gabriel, não é para o futuro, Gabriel, não é para o ano que vem, não é para o final do ano. Assim como aconteceu com Ezequias, com Isaías, é nessa mesma noite. Pega na mão desse crente que está do seu lado, segura a mão dele
ele, balança ele aí até ele dar glória a Deus. Diga para ele: é nessa noite. Diga: é nessa noite. Diga para ele: é nessa noite. Eu não sei se você tem fé para isso, mas prega o céu na minha boca para a tua alma. É nessa noite, é hoje, é neste domingo, é ainda essa semana. Enquanto você me invoca aqui, eu resolvo os teus problemas. Quem acredita nisso, vai, invoca o nome do Senhor. Você tem ousadia de chamar o teu milagre pelo nome, vai. Grita o nome do teu marido, grita o nome dos teus filhos, grita o nome do teu problema. Diga ao Senhor, invoca Ele. Porque é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, meu Jesus. Há uma atmosfera profética neste lugar. Enquanto Ezequias e Isaías oravam ao Senhor, naquela mesma noite, 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 Deus está dizendo ao meu coração: Gabriel, é instantâneo, é emergencial. Você pode não ver, mas Deus já está aqui. Você pode não contemplar, mas Deus já está trabalhando. Você pode não observar, mas Deus já está agindo. Você pode não contemplar, mas Deus já está ao seu lado. E Ele não está distante, Ele está perto. E quando Ele se aproxima, Ele não se aproxima só para consolar, mas Ele também se aproxima para curar. Ele se aproxima não só para curar, Ele aproxima também para prover. Eu vou repetir até você dar glória. Ele não se aproxima só para prover, Ele se aproxima também para curar. Ele não se aproxima só para curar, Ele se aproxima também para prover. Ele se aproxima para sarar, Ele se aproxima para se manifestar, Ele se aproxima para resolver, Ele se aproxima para pôr ponto final, Ele se aproxima. Então Deus, nessa noite, diante disso que eu estou aqui pregando aos vossos corações, está abrindo o convite da graça e dizendo: se aproxima de mim, mais perto de mim, se aproxima de mim. Por quê? Porque Ele é grande, porque diante de tudo que Ele faz, o que há nos nossos corações é gratidão. E por quê? Porque se nós clamarmos, Ele está aqui perto para resolver os nossos problemas. Aleluia! Os céus dos céus estão abertos sobre este lugar, e Deus está convidando a igreja a se aproximar mais dEle, porque enquanto estivermos longe dEle, não conseguiremos contemplar a sua grandeza, seremos tomados por ingratidão e não invocaremos o nome dEle. Mas se nós nos aproximarmos nesta noite, com toda certeza vamos contemplar que Ele é tão tremendo, que resolve tudo, e ainda consola a nossa alma. Aleluia, aleluia. Quem se aproxima dEle, quem se aproxima dEle, quem se aproxima dEle, Ele está convidando a se aproximar dEle. Por quê? Porque Ele está aqui. E aonde houver alguém que quer se aproximar dEle nesta noite, aonde houver alguém que está se achegando a Ele nesta noite, seja renovado agora pelo poder da presença dEle. Seja renovado agora pelo poder da presença dEle. Seja renovado agora pelo poder da presença dEle. Deus está me dizendo: Gabriel, enquanto a minha igreja se aproxima de mim, eu renovo os meus vasos aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar os músicos a ministrar, a bateria, a guitarra, o violão, porque enquanto os músicos ministram, os céus dos céus pousam sobre este lugar, e quem se aproxima de Deus vai ser renovado aqui nesta noite. Se há um clamor em nossa boca nesta noite de domingo, é essa: mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus. Você tem ousadia para isso? Feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu já vou encerrar, mas conclame ao Senhor: mais perto de ti, ó Deus.